Fala, minha gente, 22 de abril, aniversário para se comemorar do descobrimento do Brasil. Certo ou errado? Errado. Por que errado, professor? Primeiro porque descobridor é aquele que chega primeiro. E quando os europeus chegaram aqui, tinha milhares de índios aqui. Então eles são os verdadeiros descobridores dessas terras. E segundo, porque essa versão de que Pedro Álvares Cabral chega e descobre o Brasil é a versão oficial que foi propagada durante anos e se consagrou no decorrer da história, mas na verdade a gente tem vários debates sobre isso. Tem gente que fala que o Pinzon esteve aqui antes do Cabral, inclusive ali na foz do Rio Amazonas. Tem gente que fala que o Américo Vespúcio esteve aqui antes do Cabral. Tem gente que fala que no século XV os chineses estiveram aqui bem antes do Cabral. E tem gente que ainda recua mais ainda. Tem gente que fala que os fenícios estiveram aqui muitos séculos antes do Pedro Álvares Cabral. Então esse debate é um debate infinito sobre quem realmente foi o primeiro e quem realmente seria o descobridor dentro da ótica europeia. Mas o que a gente sabe, de fato, é que, ok, 22 de abril de 1500, os portugueses chegam aqui. Então talvez o termo melhor seja esse, chegada. Descobrimento não, vamos abolir o termo descobrimento, mas chegada, a chegada dos portugueses ao Brasil, 22 de abril de 1500, aí sim, esse termo a gente pode usar, alguns chamam de invasão, outros chamam de achamento e etc. Tem várias maneiras de chamar esse momento, mas o fato é que 22 de abril de 1500 não é descobrimento do Brasil, ok? Mas apesar disso, esse momento é o marco histórico que se convencionou para começar a contar a história do Brasil. Embora a gente saiba que a história começa bem antes, uma vez que tinham vários povos indígenas aqui, e tudo que eles vivenciaram antes da chegada dos europeus também é história, mas a gente sabe que a gente trabalha por convenções e por convenção se estabeleceu contar a história do Brasil a partir da chegada dos portugueses e chamar esse momento que vem logo imediatamente posterior à chegada deles de período pré-colonial, que é quando começam as primeiras expedições que vão ser enviadas para cá depois da expedição do Cabral. Então a gente vai ter oportunidade de conversar mais sobre isso na nossa série, mas hoje o que a gente precisa saber é: o Cabral chega aqui em 22 de abril de 1500, eles ficam 10 dias aqui, eles entram em contato com os índios, eles celebram uma missa, tudo vai ficar documentado na carta que foi escrita pelo Pero Vaz de Caminha e que será enviada para Portugal. E aí no dia 2 de maio, inclusive dia do meu aniversário, os portugueses saem daqui em direção às Índias, porque afinal de contas o objetivo oficial era esse. O momento que o Cabral chega aqui é o momento das big navigations portuguesas, é o momento das grandes navegações que Portugal está promovendo e outros países também. E qual era a ideia de Portugal? A ideia de Portugal, o objetivo central de Portugal, quando ele começa as big navigations, um dos grandes objetivos dele é encontrar uma rota marítima para as Índias. E por que Portugal quer chegar nas Índias? Porque ele quer acessar diretamente ali as especiarias, que eram produtos usados como temperos, produtos usados como propriedades medicinais, eram artigos de luxo, um tapete persa, uma porcelana chinesa, que eles queriam acessar diretamente ali no Oriente. E como a rota via Mar Mediterrâneo estava monopolizada por comerciantes árabes e comerciantes ali do Mar Mediterrâneo, dos entrepostos comerciais do Mar Mediterrâneo, a ideia de Portugal é encontrar uma outra rota, nesse caso uma rota marítima, para chegar até as Índias e acessar essas especiarias diretamente nas Índias. Os portugueses passaram quase um século para conseguir fazer isso. O grande marco inicial da expansão marítima portuguesa é a tomada de Ceuta, em 1415. Mas eles só conseguem chegar às Índias, finalmente, em 1498, com o Vasco da Gama. Aquele momento ali representa um marco. A expedição do Vasco da Gama tem um lucro exorbitante, são 6.000% em cima daquilo que eles investiram. A coroa portuguesa fica com um sorriso daqui até aqui, um negócio extraordinário. E aí, não por acaso, 2 anos depois, nós temos uma nova expedição agora saindo de Portugal, 1500, agora liderada pelo Pedro Álvares Cabral, que tem como objetivo ir até as Índias, assim como o Vasco da Gama tinha feito anteriormente. Só que, nesse trajeto, eles acabam desviando a rota e acabam vindo parar aqui na costa brasileira.
Durante muito tempo houve uma discussão se isso foi intencional, se isso foi casual. A ideia que se passou na história oficial é que eles se afastaram um pouco ali da costa africana porque era uma rota mais apropriada para navegação e nesse afastamento em busca dessa rota mais apropriada, acabaram chegando aqui na costa brasileira, etc. Mas hoje a discussão não é exatamente essa. Hoje a discussão não é se foi intencional, se foi proposital ou não, se eles já sabiam da existência dessas terras ou não, embora todos os indícios apontem para a ideia de que os portugueses já sabiam da existência dessas terras e acabaram vindo e tomando posse, na verdade, oficialmente dessas terras para a coroa portuguesa. Todos os indícios apontam para isso. Mas hoje a discussão principal não é se foi casual ou se foi intencional. Hoje a discussão principal é os desdobramentos disso. Quais foram as consequências dessa chegada dos portugueses aqui ao Brasil em 22 de abril de 1500? O que aconteceu depois? Esse processo colonizador que a gente vai ter, precedido por um período pré-colonial de 30 anos, mas depois o início da colonização a partir de 1530. Quais são as consequências e os desdobramentos disso? É hoje, esse é o foco que a gente se concentra quando pensa no Pedro Álvares Cabral. Ele seguiu viagem para a Índia, lá ele teve vários problemas, né? Acabou perdendo grande parte das embarcações, acabou regressando a Portugal depois, não foi tão celebrado quanto se imagina que ele tenha sido, né, em termos de heroísmo, etc. Mas eles seguiram viagem para a Índia naquele momento e uma das embarcações voltou para Portugal para levar a carta do Pero Vaz de Caminha para comunicar ao rei o achamento dessas terras. E essa carta é importantíssima porque é um documento que é considerado a certidão de nascimento do Brasil, que é quando o Pero Vaz de Caminha narra os acontecimentos desses 10 dias impressionantes que eles passaram aqui a partir do dia 22 de abril de 1500. A partir daí, então, começa a fase pré-colonial, que dura 30 anos, e esse é o tema da nossa próxima aula. A partir de hoje, tá dada a largada, a gente começa a nova série de História do Brasil, chamada de Brasil Perpendicular. Tá? Porque aqui a gente não vai seguir só numa direção dentro da historiografia oficial e dentro dos revisionismos da própria academia, e também não vamos seguir numa linha paralela simplesmente com as contestações atuais que têm sido feitas a vários temas históricos. Aqui a gente vai tentar fazer esse encontro, por isso que o Brasil vai ser um Brasil perpendicular, onde a gente vai tentar trazer para você o fato, a discussão sobre o fato, as discussões historiográficas, as disputas de narrativas e ainda por cima todo o treinamento que você precisa para gabaritar as suas questões de vestibular e as suas provas de história. Por isso, essa série tá fantástica e eu convido você para acompanhar essa série com a gente nos nossos próximos vídeos. Um abração para vocês e até a próxima. Tchau!